Filipenses, capítulo 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. O Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, que segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam,
mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Filipenses, capítulo 4. Assim, os filipenses deviam permanecer firmes no Senhor. É algo muito difícil quando a medida espiritual da vida cristã tem baixado universalmente. E é também uma coisa muito penosa, porque, permanecendo fiéis, isolamo-nos muito, e os corações dos outros sentem-se incomodados. Mas o Espírito Santo deu-nos muito claramente o exemplo, o princípio, o caráter deste comportamento e a força necessária para seguirmos. Se tivermos os olhos postos em Cristo, tudo se torna fácil. A sua comunhão dá conhecimento e certeza, e vale muito mais do que tudo aquilo que, possivelmente, perdemos. Todavia, o apóstolo fala com doçura dessas pessoas. Para o seu coração, elas não eram como os falsos doutores judaizantes, que corrompiam as fontes da vida e barravam o caminho que conduz a alma à comunhão de Deus em amor. Os primeiros tinham perdido a vida de comunhão, ou nunca tinham tido dela senão a aparência. Paulo lamentava-os. Penso que o apóstolo tinha enviado a sua carta aos Filipenses por Epafrodito, que também, provavelmente, a tinha escrito, ditada por Paulo. Paulo ditou todas as suas epístolas, exceto a epístola aos Gálatas, que ele escreveu com a sua própria mão, como ele mesmo nos diz, quando, pois, diz: meu verdadeiro ou fiel companheiro de trabalho, verso 3, fala, penso eu, de Epafrodito e dirige-se a ele. Mas pensa também nas duas irmãs que não estavam de acordo para resistirem ao inimigo. O apóstolo queria, acima de tudo, que houvesse unidade de coração e de espírito, e roga a Epafrodito, se é mesmo dele que se trata aqui, como obreiro do Senhor, que ajude essas mulheres fiéis que tinham trabalhado de combinação com Paulo para a propagação do Evangelho. Talvez Evódia e Sintique fossem desse número. O encadeamento dos pensamentos assim o faz supor. A atividade dessas duas mulheres, tendo ultrapassado a medida das suas vidas espirituais, manifestava-se em atitudes de vontade própria que as punham em desacordo uma com a outra. No entanto, elas não estão esquecidas, ao lado de Clemente e de outros cooperadores do apóstolo, cujos nomes estão no livro da vida. Porque o amor do Senhor se lembra de tudo que faz a sua graça. Esta graça tem um lugar para cada um daqueles que lhe pertencem. O apóstolo volta agora às exortações práticas, dirigidas aos fiéis para a sua vida diária, para que andassem de harmonia com a sua vocação celestial. Regozijai-vos no Senhor, diz-lhes ele, verso 4. Não obstante chorar sobre um grande número daqueles que se dizem cristãos, Paulo regozija-se sempre no Senhor, pois é no Senhor que se encontra tudo aquilo que nada pode mudar.
O estado de coração de Paulo perante esses casos de tristeza não é um estado de indiferença que o impeça de chorar, mas há, para ele, uma fonte de alegria cujo caudal, na angústia, aumenta sempre, e isto devido à sua imutabilidade, e que se torna sempre mais puro no coração, tornando-se cada vez mais a sua única alegria, e sendo em si a única fonte de alegria infinitamente pura. Quando ela é a nossa única fonte, a consequência daí resultante é amarmos os outros mais do que a nós próprios. Mas se os amarmos à parte dele, perdemos algo dele próprio. Quando o coração é privado de qualquer outra fonte de alegria pelas experiências que atravessa, a alegria em Cristo permanece em toda a sua pureza, e a estima que dedicamos aos cristãos participa dessa pureza de afeição. Já nada pode perturbar essa alegria, porque Cristo não muda. Quanto mais e melhor o conhecermos, melhor saberemos aproveitar de algo que cresce sempre com tal conhecimento. Mas o apóstolo exorta os cristãos a regozijarem-se. É o testemunho deles no valor de Cristo, é a sua verdadeira porção. 4 anos de prisão, acorrentado a um soldado, não o tinham impedido de se regozijar, nem de poder exortar os outros que, sem dúvida, se encontravam em circunstâncias bem mais fáceis do que as dele. Ora, isto torna os cristãos moderados e afáveis. As paixões, quando se goza de Cristo, não se excitam em busca de outras coisas. Aliás, a vinda de Cristo está próxima. Ainda um pouco de tempo, e tudo aquilo por que o homem se agita, cederá o lugar àquele cuja presença refreia a vontade, ou antes, põe-na de lado, e enche o coração. E, enquanto esperamos que ele venha, não nos inquietemos com coisas deste mundo. Quando ele chegar, seremos ocupados de outra coisa que não deste pobre mundo. Não só a vontade e as paixões devem ser refreadas e calarem-se, mas também os cuidados. Estamos em relação com Deus. Ele é o nosso refúgio em tudo. E os acontecimentos não inquietam a Deus. Ele conhece o fim de todas as coisas desde o princípio. Ele sabe tudo, e sabe-o antecipadamente. Os acontecimentos não abalam nem o seu trono, nem o seu coração. Cumpre sempre os seus desígnios. Mas Deus é amor para nós. Nós somos, pela graça, os objetos dos seus ternos cuidados. Ele ouve-nos e inclina o seu ouvido para nos escutar. Portanto, em todas as circunstâncias, em lugar de nos inquietarmos e de pesarmos as coisas nos nossos próprios corações, devemos apresentar as nossas petições a Deus com oração, com súplicas, com um coração limpo, porque nós somos seres humanos, mas conhecemos o coração de Deus. Sabemos que Ele nos ama perfeitamente. Por isso, ao pedirmos, podemos logo dar graças, porque estamos seguros da resposta da sua graça, qualquer que seja o caso. Devemos apresentar-lhe, pois, as nossas próprias petições. E isto não é de modo nenhum
uma fria ordem para descobrirmos qual é a sua vontade, vindo depois. Não, nós devemos levar-lhe as nossas petições. É por isso que não nos é dito aqui: vós tereis o que pedirdes, mas sim a paz de Deus guardará os vossos corações. É, pois, confiar, e a sua paz, a paz do próprio Deus, guardará os nossos corações. Note-se que o apóstolo não diz que os nossos corações guardarão a paz de Deus, mas quando tivermos colocado nosso fardo sobre aquele cuja paz nada pode perturbar, a sua paz guardará os nossos corações. A nossa inquietação estará diante dele, e a paz constante do Deus de amor, que se encarrega de tudo e tudo sabe antecipadamente, tranquilizará o nosso coração, aliviando-o e comunicando-nos a paz que está nele. E, com efeito, esta paz excede todo o entendimento, ou, pelo menos, é por ela que ele guarda os nossos corações. Como ele próprio excede todas as circunstâncias que podem inquietar-nos, é o pobre coração do homem que, por causa delas, se inquieta. Oh, que graça esta, que sejam os nossos próprios cuidados a fazer com que sejamos cheios dessa maravilhosa paz, se soubermos levá-los ao Deus que é fiel. Que o Senhor nos conceda a graça de sabermos bem manter essas conversas com Deus, conversas bem reais, para que haja muita comunicação entre as nossas almas e o Senhor, e conheçamos bem os seus caminhos a respeito dos crentes. Aliás, o cristão, embora andando no meio do mal e das provações, como temos visto, deve ocupar-se de tudo o que é bom. Deve viver nesta atmosfera, de modo que o seu coração seja penetrado da sua influência e esteja sempre ali onde Deus se pode achar. Esta advertência é da maior importância, pois podemos ocupar-nos do mal para o condenarmos, e podemos ter razão, mas isso não é ter comunhão com Deus no que é bom. Mas, quando estamos ocupados pela sua graça do que é bom, do que vem dele, o próprio Deus de paz está ali presente. Nas aflições teremos assim a paz de Deus. Na nossa vida normal teremos o Deus de paz, se essa vida for aquela de que Paulo era um exemplo prático. Guardo ao comportamento, seguindo-o naquilo que tinham aprendido dele, que tinham ouvido dele, que tinham visto nele, os filipenses encontrariam Deus com eles. Contudo, embora fosse tal a experiência, Paulo regozijava-se muito de que os afetuosos cuidados dos cristãos de Filipos por ele tivessem revivido. Ele podia bem, quanto a si mesmo, refugiar-se ao pé do Senhor, mas era-lhe agradável no Senhor ter esse testemunho de afeição da parte dos filipenses. Parece que o apóstolo tinha estado em necessidade, mas essa mesma necessidade tinha se tornado, para ele, a ocasião de uma confiança mais perfeita em Deus. Podemos supô-lo pelas suas palavras, mas, acrescenta ele com grande delicadeza, não queria, ao dizer que os cuidados dos filipenses por ele tinham finalmente revivido agora, fazer supor que eles o tivessem esquecido.
Esses cuidados estavam nos seus corações. Simplesmente tinha faltado a ocasião de exprimirem o seu amor por ele. Paulo não dizia aquilo por causa da pobreza. Tinha aprendido, e é o bendito resultado das suas experiências que encontramos aqui, a contentar-se com o que tinha e desse modo a não depender de ninguém. Sabia estar abatido e sabia ter abundância. De qualquer maneira estava instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Tudo podia naquele que o fortalecia. Que doce e preciosa experiência! Não só porque nos torna capazes de fazermos face a todas as circunstâncias, o que é de grande valor, mas também porque o Senhor é conhecido como sendo o amigo constante, fiel e poderoso do coração. O pensamento que o apóstolo quer exprimir não é eu posso todas as coisas, mas sim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele fala de uma força contínua decorrente de uma relação com Cristo e de relações com Ele mantidas no coração. Também não diz apenas pode-se todas as coisas. Isso é verdade, mas Paulo tinha aprendido na prática. Sabia do que podia estar seguro e em quem confiar. Sabia bem que terreno pisava agora. Cristo tinha-lhe sido sempre fiel. Tinha-o feito passar por tantas dificuldades e por momentos tão prósperos que Paulo tinha aprendido a entregar-se a ele, e não às circunstâncias. E ele permanecia sempre o mesmo. No entanto, os filipenses tinham feito bem. Verso 14. Mas o que eles tinham feito também não era esquecido por Paulo. Deus tinha-lhes concedido essa graça desde o início, e eles tinham suprido as necessidades do seu servo, mesmo quando estava longe deles. Paulo também se lembrava disso com grande afeição. Não que procurasse um donativo, mas procurava fruto que abundasse para proveito deles mesmos. Ora, bastante tenho recebido, diz ele, voltando seu coração à simples expressão do seu amor. Tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, perfume suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Verso 18. O coração do apóstolo descansava em Deus. A sua segurança a respeito dos filipenses bem o exprime. O meu Deus, diz ele, suprirá ricamente todas as vossas necessidades. Paulo não deseja que Deus o faça. Já tinha aprendido, pela sua própria experiência, quem era esse Deus. Sabia que Deus o faria. O meu Deus, diz ele, aquele que eu aprendi a conhecer em todas as circunstâncias pelas quais tenho passado, vos encherá de todos os bens. E aqui Paulo volta ao caráter de Deus, tal como ele o tinha conhecido. Deus agiria assim a respeito dos filipenses, segundo as suas riquezas em glória, por Jesus Cristo. Tinha sido na glória que Paulo tinha aprendido a conhecê-lo no princípio, e tal o tinha conhecido ao longo de todo o seu variado caminho, pleno de provas deste mundo e de alegria do céu. É, pois, unindo os filipenses a si mesmo nessa confiança,
que o apóstolo termina a epístola. Ora, ao nosso Deus e Pai, porque tal era Deus, também para os filipenses. Seja a glória pelos séculos dos séculos. Verso 20. Ele aplica aos filipenses as suas próprias experiências do que Deus era para ele e da fidelidade de Cristo. Era o que satisfazia o seu amor e o tranquilizava a respeito deles. Isto é uma consolação quando se pensa na Igreja de Deus. Paulo envia aos filipenses as saudações dos irmãos que estão com ele e as dos santos em geral, e em particular as dos da casa de César, porque até mesmo ali Deus tinha encontrado almas dóceis pela graça à voz do seu amor. Termina a epístola pela saudação que servia de garantia em todas as suas epístolas de que elas eram mesmo dele e não falsificadas. O estado espiritual das assembleias dos nossos dias, o estado espiritual dos filhos de Deus, de novo dispersos, muitas vezes como ovelhas sem pastos, é muito mais um estado de ruína do que era o das assembleias na época em que o apóstolo escreveu. Mas isto torna ainda muito mais preciosa a experiência do apóstolo, de que Deus quis dar-nos o quadro nesta epístola. Experiência de um coração que se confiava a Deus e aplicava essa experiência ao estado das almas privadas dos recursos naturais que se ligavam ao corpo organizado de Cristo, tal como Deus o tinha formado sobre a terra. O conjunto da epístola apresenta a experiência cristã normal, isto é, a superioridade que dá ao comportamento segundo o Espírito em tudo o que temos de atravessar. É notável que o pecado não se encontra mencionado aqui, nem tampouco a carne, a não ser para ser dito que o apóstolo não tinha confiança nela. Ele próprio tinha um espinho na carne, mas a experiência normal do cristão consiste em andar segundo o Espírito, acima e ao abrigo de tudo o que pode pôr a carne em atividade. O leitor notará certamente que o capítulo 3 coloca a glória à frente do cristão e apresenta a energia da vida cristã. No capítulo 2 encontramos o aniquilamento e a humilhação de Cristo, cujos resultados se veem num espírito de graça no cristão, enquanto que o último capítulo nos dá uma superioridade sobre todas as circunstâncias, a qual é plena de bênçãos. Fim dos estudos na Epístola aos Filipenses. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.